Fala galera, tudo bem? Dia 29, hein? Penúltimo dia, tá acabando. Se segura aí que a gente vai terminar esse negócio e vocês vão conseguir estar preparados aí para a prova da CEA, beleza? Hoje a gente vai falar sobre balanço patrimonial, tanto da ótica de uma empresa quanto de uma família, tá? Em termos de saúde financeira, né, uma família, assim como uma empresa, também tem que dar lucro, tá? Até para poder ir construindo seu patrimônio e atingindo seus objetivos financeiros que se transformam em outros objetivos, tá? Então, primeiro a gente vai falar da parte de uma empresa e depois a gente vai dar uma olhada na parte do balanço patrimonial e orçamento familiar. Vamos lá dar uma olhada, então, numa empresa. O balanço patrimonial nada mais é do que uma foto da situação do patrimônio dessa empresa, geralmente tirada aqui, né, no dia 31 de dezembro, o último dia do ano, e aí você consegue comparar, né, o que aconteceu naquele ano que passou, certo? Então essa foto é mais ou menos desse jeito aqui. Coloquei o exemplo de uma pizzaria. Então você de um lado tem os ativos, que são os investimentos, e do outro lado você tem os passivos, que são os financiamentos, tá? Ativos e passivos somados têm que dar o mesmo valor, beleza? Então olha só, aqui na pizzaria, por exemplo, eu tenho um ativo circulante, que são caixas e bancos, o que está depositado realmente, né? Caixa, grana que a pizzaria pode ter, e estoques, né? Então foi coisas que ela comprou lá, mussarela, orégano, farinha de trigo, e isso tem um valor de R$ 10.836, e o que está no caixa lá do banco é R$ 25.500, tá bom? O ativo não circulante, aí temos um forno que foi comprado aqui, ó, R$ 20.000, um computador, R$ 2.000, uma impressora, R$ 500, e utensílios lá, né, toalha, talheres, essas coisas também, para manipular a pizza, R$ 2.000 aí. Qual a diferença entre o circulante e o não circulante? O circulante é aquilo que pode, né, virar realmente dinheiro, cash bufunfa, em menos de um ano, tá? Vai ser usado aí em menos de um ano. E o não circulante é em mais de um ano, tá? Então o que diferencia entre um e o outro é a janela temporal. E do outro lado, a gente tem o passivo, né? Então vejam aqui que a gente tem um contas a pagar de 10.836, que nesse caso não precisa ser necessariamente assim, mas veja que nesse caso é exatamente igual aos estoques. Então o que aconteceu? Essa pizzaria comprou, né, seu material lá para poder fazer a pizza, e ela ainda não pagou isso, então conseguiu uma espécie aí de fazer uma pendureta, né, para poder pagar isso mais para frente, tá? Para ela é melhor. Depois, tem os empréstimos de longo prazo, né, R$ 20.000 aqui. Não estou dizendo que necessariamente é isso, mas pode ser bem provável que tenha sido para poder comprar o forno. Olha que o forno também é de R$ 20.000, então ela financiou esse forno aí a longo prazo para poder pagar em algumas prestações e conseguir ir tocando a sua atividade já desde agora, tá? Temos o capital social, né, aqui no patrimônio líquido, que é aquele capital que os sócios colocam lá no início para o negócio começar a girar, tá? Que é de R$ 30.000. E uma parte desse capital social provavelmente é esse que está aqui no banco ainda, 25.500, né? E a outra parte, os 4.500, foi usado para poder comprar o computador, a impressora e os utensílios. Beleza? Se você ver aqui, então, somando o ativo total, vai dar R$ 60.836 e o passivo total também R$ 60.836. Beleza, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, então. Aqui eu já comentei, então, sobre o que era o circulante e o não circulante, tá? Tanto para passivo quanto ativo. Aqui eu coloquei de uma forma mais geral essa imagem, né? Então temos aqui nos ativos, no circulante, ó, estoque, contas a receber, caixas e aplicações. No não circulante, realizável de longo prazo, tem o imobilizado de investimentos. No passivo, temos o circulante, que tem os salários, fornecedores, impostos, empréstimos. Nossa, isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet, mas empréstimos tá brincadeira. Depois temos o não circulante, com o realizável a longo prazo, patrimônio líquido, capital próprio e o resultado acumulado, tá bom? E o passivo total e ativo total tem que ser o mesmo valor, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada em algumas formas de você medir, né, a saúde financeira aí desse balanço, dessa empresa, com alguns indicadores. O primeiro deles é o capital de giro líquido, quando eu pego o ativo circulante e diminuo do passivo circulante. Tá? Então, repara que nada me impede de eu ter um passivo circulante, né, dívidas para menos de um ano, menor do que o ativo circulante, né, que é aquilo que eu transformo em dinheiro, né, cash, em menos de um ano. Então eu posso ter um capital de giro líquido negativo, tá? Não é bom, mas pode ser que aconteça.
Agora, índice de liquidez corrente. Quando eu pego o ativo circulante, divido pelo passivo circulante. Então, eu pego esses mesmos dois caras aqui, só que em vez de subtrair, agora eu divido. Então, em vez de ficar negativo, no caso do passivo ser maior, nesse caso aqui vai dar um índice de liquidez menor do que 1. Tá? O índice de liquidez seca, o que ele visa medir? O quanto aquela empresa é dependente dos seus estoques, tá? O quanto de estoque eu tenho lá nela. Então, o que ela vai fazer? O que esse índice vai fazer? Vai pegar um ativo circulante, subtrair os estoques e dividir pelo passivo circulante. Uma empresa que tem estoque muito alto, esse índice de liquidez seca vai ficar bem diferente do índice de liquidez corrente, porque essa subtração aqui vai ser bem significativa. Agora, uma empresa que tem estoque baixo, o índice de liquidez seca vai ser próximo ao índice de liquidez corrente, porque o estoque aqui vai ser bem próximo de zero, tá bom? Não estou dizendo que um é bom e que o outro é ruim, só estou explicando para vocês. Índice de liquidez imediata é aquilo que está disponível dividido pelo passivo circulante, tá bom? Então não existe lá um disponível, o que é o disponível em si. Mas, por exemplo, no caso da nossa pizzaria, era o caixas e bancos, tá? Então eu pegava aquela grana lá, aquilo está disponível, o estoque não está disponível no momento, para isso virar dinheiro eu tenho que vender pizza ainda, né? Então seria o meu caixas e bancos dividido pelo meu passivo circulante. Se esse caixas e bancos, além de caixas e bancos, tivesse uma outra conta onde isso está investido e que eu tenha liquidez imediata, também estaria no disponível, tá bom? Índice de liquidez geral. Aí agora eu tenho o ativo circulante mais o realizável de longo prazo. Então aquilo que eu vou receber, né, no longo prazo, pode ser que aqui eu estou olhando para a pizzaria e ela tem um fornecedor para ela, mas pode ser que eu tenha fechado, por exemplo, um contrato para poder fornecer pizza aí para, não sei, para uma empresa por 1 ano ou por mais de 1 ano. Então isso vai estar no ativo circulante uma parte e a outra vai estar no realizável de longo prazo, aí para 5 anos, por exemplo. Então eu posso já colocar isso aqui e calcular meu índice de liquidez geral, tá? E aqui embaixo eu tenho o passivo circulante mais o passivo não circulante. E aí isso me dá o passivo total, beleza? No denominador. E o índice de endividamento, eu vou pegar o passivo exigível, ou seja, tudo aquilo que pode ser exigido da empresa, né, tanto os de curto prazo quanto os de longo prazo, e dividir pelo ativo total, tá bom? Bom, olhando agora então da ótica familiar, tá? A gente vai dar uma olhada no orçamento familiar. Então isso aqui é diferente do balanço. O balanço a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é o orçamento. Então é aquilo que entra de receita versus aquilo que sai, né, de gastos. Então aqui do que entra, né, as entradas, tem salários, restituição de impostos, receita de dividendos, receita de aluguéis, pode ter outras coisas, dei alguns exemplos aqui. E aí depois, os custos. A gente só dividiu aqui em categorias. Tem os custos fixos prioritários e custos variáveis prioritários. Depois, subtraído das receitas esses custos prioritários, a gente tem um primeiro superávit, né? Um superávit primário. Então, assim, aquelas necessidades básicas já foram supridas, e aí eu sei se eu tenho um superávit ali, né? Pode ser que tenha um déficit, dependendo da situação desses custos em relação às receitas, mas no caso, se tiver um superávit, então ainda tenho alguma coisa que eu posso gastar com custos secundários, tá? Aquilo que já não é mais tão necessário para a sobrevivência, mas que também é importante. Então venho com os custos fixos secundários, custos variáveis secundários, desconto, e aí no final chego esperançosamente, né, esperando aí a um superávit familiar. Pode ser um déficit também? Pode, mas a ideia é que seja um superávit, tá bom? Esse superávit familiar aqui no final é aquilo que está disponível para investimentos. E aí, na ótica de montar patrimônio, o que é feito? A gente pega essa parte que está disponível para investimentos e inclui aqui, ó, logo depois das receitas. Para quê? Para criar um compromisso realmente de fazer esse investimento, não esperar sobrar para depois investir. Primeiro você investe para depois ver se sobra já tendo investido, tá bom? Então, eu não reescrevi aqui o orçamento inteiro, mas coloquei aqui do lado como é que seria ele, né, tendo feito essa retroalimentação aqui que eu desenhei por essa seta. Então teria toda essa parte inicial, salário, restituições de impostos, receita de dividendos, aluguéis. Aí aqui já teria os investimentos, tá? E depois viriam os custos prioritários e custos variáveis prioritários, teriam o superávit primário, depois custos fixos secundários, custos variáveis secundários. E aí, se ainda tivesse um superávit familiar lá embaixo, poderia reinvestir novamente. Mas provavelmente esse superávit familiar, depois de ter feito os investimentos, vai ser menor, porque agora já fiz uma parte disso para investimentos e formação de patrimônio. Tudo bem? E, no final das contas, o superávit familiar é o seguinte, é aquilo, o quanto recebe diminuído do quanto gasta, tá? Aqui a gente só deu alguns nomes
e algumas divisões, tá, mais bonitos aí, mas no final das contas é isso mesmo. E um conceito bem importante aqui é o poder de poupança, né? O quanto que essa família consegue poupar, que é o superávit familiar, esse cara aqui de baixo, tá? Sem ter feito essa retroalimentação ainda, esse superávit familiar aqui de baixo dividido pelo total de entradas. Então, recebeu as entradas lá no mês, pagou todos os custos, tanto dos primários, quanto os prioritários, quanto os secundários. Sobrou uma grana, se eu pegar isso e dividir pelas receitas, esse é o poder de poupança dessa família. Ela pode poupar até esse valor aí que vai dar como resultado dessa conta, tá bom? E agora, olhando da parte de balanço, né? Assim como lá na empresa a gente tirava uma foto da situação de patrimônio, aqui na família é a mesma coisa. Vamos tirar uma foto da situação patrimonial numa determinada data, pode ser feita também no dia 31 de dezembro. Então aqui só dando alguns exemplos, né? No ativo, teríamos bens de uso, como por exemplo, veículos, imóveis, uma casa de praia. Depois eu tenho os bens de não uso, investimentos, terrenos e participações societárias. Caso essa empresa, por exemplo, tenha uma participação, caso essa família tenha uma participação num negócio. E nos passivos, eu tenho as dívidas, então, por exemplo, no cartão de crédito, ainda aqui, né, fatura do cartão de crédito para poder pagar. Tenho um saldo devedor do veículo, então esse veículo aqui, ó, por exemplo, ele está financiado. Então ele entra como um ativo, porque ele tem um valor, né? Se eu for lá consultar qual está sendo o valor que ele está sendo negociado no mercado, se eu vendesse ele agora, mas ele também tem uma parte dele que é um saldo devedor do financiamento, que entra aqui, ó. Depois tem o saldo devedor dos imóveis, né? Ainda não está quitado, também entra aqui no passivo. E aí, quando eu diminuo, né, o ativo do passivo, eu vou ter o meu patrimônio líquido, tá? Que é esse cara aqui embaixo. E aí, eu tenho a foto do meu balanço patrimonial familiar. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente conclui essa parte de balanço, né, e de orçamento familiar. Essa parte aqui, principalmente do empresarial, é bem importante, porque a gente usa isso aqui para fazer análise da saúde da empresa, né, que é basicamente o que a gente faz quando está analisando uma empresa visando se tornar sócio dela, que é o que a gente faz quando compra uma ação, tá? Então, fazer investimento em ações tem tudo a ver com entender um pouquinho do balanço patrimonial, avaliar a saúde financeira da empresa e decidir se eu vou me tornar sócio dela ou não. Isso aqui é só um caminho, um pontapé inicial, mas é básico, primordial para que você consiga fazer outras análises um pouquinho mais complexas para decidir de fato se você entra nessa operação aí comprando uma ação ou não. Então, pessoal, explicado isso aqui, né, nosso penúltimo dia, vamos dar uma olhada nos exercícios para a gente poder fixar isso aqui melhor. Primeiro exercício, pessoal. Uma empresa com capital de giro negativo. Então, o que isso quer dizer, né? Capital de giro negativo, capital de giro é ativo circulante menos passivo circulante. Então, o meu passivo circulante é maior do que o ativo circulante, tá? A empresa deve declarar a falência e encerrar suas operações? Não, isso pode ser uma situação temporária, tá acontecendo ali só no dia que você fez esse balanço, né? Só ali no dia 31, mas pode ser normalmente, né, tipicamente 31 de dezembro, mas pode ser que 5 dias depois entre aí alguma coisa no ativo dela, ela já fica com um capital de giro positivo, tá bom? Então não. Deve tomar recursos no mercado, abrindo o capital e permitindo que suas ações sejam negociadas na bolsa? Olha, pode até fazer algum sentido, mas, como eu disse para vocês, a gente não sabe a situação dessa empresa. Pode ser que daqui a 5 dias ela fique com seu capital de giro positivo. Isso aqui é uma solução? Sim, mas não é obrigatório isso aqui, tá bom? Tem um passivo circulante menor do que o ativo circulante? Não, né? Ela tem um passivo circulante maior do que o ativo circulante, tá? Que aqui, ó, quando eu fizer o ativo circulante menos o passivo circulante, aí que ele vai ficar negativo. Então a C tá errado, tá? Assim como a B e a A. Então sobrou só a D, que diz que tem um índice de liquidez corrente menor do que 1. Tá correto. Porque o índice de liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Como o passivo circulante é maior, pelo capital de giro ser negativo, quando eu fizer essa divisão aqui vai dar menos do que 1, tá bom? Confirmando aí, é a letra D mesmo, acertamos, vamos para a próxima. Uma empresa com estoques muito baixos. Letra A, está sujeita a ter suas operações interrompidas por falta de matéria-prima? Bom, isso aqui até está de certa forma correto, mas assim, não é tão certo, tá bom? Por quê? Eu não sei, ele só me disse que o estoque está muito baixo. A empresa pode estar recorrendo já ao fornecedor ou a um outro fornecedor para poder abastecer isso. Pode até estar indo atrás de uma concorrente e comprar um pedaço do estoque dessa concorrente que esteja muito grande. Então, assim, eu só sei que o estoque dela está baixo. Não quer dizer que ela vai ter necessariamente suas operações interrompidas. Está correndo esse risco? Tá. Ele aqui deixa isso um pouco no ar?
deixa assim. Mas pode ser que nas outras alternativas eu tenha alguma coisa um pouco mais certa, mais firme. Então vamos dar uma olhada, tá bom? Então essa letra A aqui fica a dúvida, né? Beleza. Letra B, então. Tem índice de liquidez seca próximo de zero? Não, né? O índice de liquidez seca é ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo circulante, tá bom? Ele diz que o meu estoque está muito baixo, então essa letra E aqui, que representa os estoques, está bem próximo de zero. Então ainda tem o índice de liquidez seca sendo próximo do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Mas não diz que o ativo circulante é zero, tá bom? Então, essa aqui está errada. Tem índice de liquidez seca próximo a 1? Não, né? Esse cara aqui sendo próximo de zero, para o índice de liquidez seca ser próximo a 1, o ativo circulante tinha que estar bem próximo do passivo circulante. Ele não falou nada desses dois caras aqui. Então isso aqui também está errado. E aí a gente fica só com a letra D, que eu já vou marcar aqui, e diz, tem índice de liquidez seca próximo ao índice de liquidez corrente. Aí sim está correto. Por quê? Se esse E aqui dos estoques ele está muito baixo, ele é zero, então isso aqui está aproximadamente sendo o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E isso é o índice de liquidez corrente. Beleza? Então a resposta aqui é a letra D. Acertamos mais uma vez. Vamos ver se tem mais um. Tem mais um, sim. Uma família com poder de poupança de 30% pode obter empréstimos em bancos a taxas menores? Até pode, mas vamos ver se tem alguma coisa melhor aqui. Ficamos em dúvida. Pode investir 30% da sua renda? Sim, né? É isso que o poder de poupança diz. Ela tem um superávit familiar. Quando eu pego tudo que entra, né, tudo que eu tenho de entrada, né, de receitas, e diminuo dos gastos, sobra 30% daquelas receitas e eu posso pegar isso e investir, tá? Então isso aqui está correto. Tem maiores chances de conseguir visto para viagem? Olha, olhando assim, né, pensando de uma certa forma lógica, pode ser que sim. Mas a gente não sabe qual é a outra condição dessa família, né? Pode ser que tenha, sei lá, algum histórico aí de indícios criminais, alguma coisa assim, e aí isso não facilita para obter os vistos, tá? Então vamos ser objetivos. Ele só falou do poder de poupança. Então, não quer dizer necessariamente que vai ser mais fácil obter o visto para viagem. Tá com superávit no orçamento familiar, isso aqui tá correto, e portanto viajar. Pode viajar. Sim, até pode fazer isso, tá? Mas isso é apenas uma opção. Ela pode pegar essa parte que ela poderia viajar e realmente fazer um investimento. Ela pode, esse investimento não necessariamente ser no mercado financeiro, pode colocar isso para poder comprar uma participação, né, ou abrir um negócio. Então, assim, essa parte aqui fica um pouco vaga, né? Sai daquela parte de objetividade, que a gente gosta de ter uma resposta. A letra B ela é bem objetiva. Poder de poupança é 30%, eu posso investir 30%. Então é isso que está dizendo na letra B, e a gente marca ela, vamos confirmar se está correto. Beleza, é essa mesmo. Pessoal, fechamos aqui o dia 29, falta um só para poder terminar essa série, tá? Parabéns para você que chegou até aqui. Ainda temos mais um, então não desanima. Deixa o like aí no vídeo. Pode colocar nos comentários alguma dúvida que você tenha. Vejo vocês amanhã para a gente poder finalizar essa série e você tá mais preparado aí para tirar a sua certificação da série. Um abraço.